Oi, gente! Hoje vamos nos aventurar no fascinante e complexo processo de criação de um universo de fantasia para o seu livro. Esse é um aspecto vital de muitas obras de ficção, especialmente aquelas que desejam transportar os leitores para mundos completamente novos e imaginativos. Juntos, vamos explorar detalhadamente os elementos necessários para criar um universo de fantasia envolvente e coerente. Preparados? Vamos começar! Primeiro, definindo a premissa do universo. Antes de mergulharmos nos detalhes, precisamos definir a premissa do seu universo de fantasia. Pergunte a si mesmo: qual é o conceito central do meu mundo de fantasia? Qual é o tom da minha história? Épico, sombrio, humorístico, etc. Qual é o objetivo ou a mensagem principal que quero transmitir através desse universo? Definir a premissa ajudará a guiar todas as suas decisões de criação. Por exemplo, se a sua premissa é um mundo onde a magia está desaparecendo, isso afetará a cultura, a tecnologia e os conflitos do seu mundo. Outra premissa poderia ser um mundo onde diferentes raças e espécies coexistem com uma história de guerras e alianças que moldam suas relações atuais. Segundo, construindo um ambiente físico. Agora que temos uma premissa, vamos construir um ambiente físico do seu universo de fantasia. Considere os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, geografia. Terrenos e paisagens, montanhas, florestas, desertos, oceanos. Crie um mapa para visualizar onde esses elementos estão localizados. O terreno pode afetar a cultura e a economia das regiões. Clima e ecossistema. Como o clima varia em diferentes regiões? Existem ecossistemas únicos? Pense em como diferentes climas e ecossistemas afetam as formas de vida que ali habitam. Segundo aspecto, cidades e civilizações. Localização das cidades. Onde estão as principais cidades e vilas? Como o terreno influencia seu desenvolvimento? Cidades costeiras podem ser portos comerciais importantes, enquanto cidades nas montanhas podem ser mais defensivas. Arquitetura. Qual é o estilo arquitetônico predominante? Como a geografia e a cultura influenciam a construção? Arquiteturas podem variar de castelos imponentes a cabanas simples, refletindo a história e os recursos disponíveis. Infraestrutura. Estradas, pontes, portos. Como as pessoas se movem e trocam bens? Uma boa infraestrutura pode indicar uma civilização avançada e próspera. Terceiro aspecto, recursos naturais. Recursos disponíveis. Quais são os principais recursos naturais? Minérios, plantas medicinais, animais? Economia baseada em recursos. Como os recursos influenciam a economia e a política das diferentes regiões? Regiões ricas em recursos naturais podem ser alvos de disputa ou foco de riqueza e desenvolvimento. 3. Criando a história e a mitologia. A história e a mitologia do seu universo de fantasia dão profundidade e contexto ao mundo. Considere os seguintes elementos. Elemento número 1. História antiga. Eventos históricos importantes, guerras, desastres naturais, revoluções, como esses eventos moldaram o mundo atual. Detalhe como esses eventos influenciam a cultura e a política contemporânea. Figuras históricas, heróis, vilões, líderes influentes. Quem são as figuras lendárias? Como as ações são lembradas e reinterpretadas ao longo do tempo. Segundo elemento, mitologia e religião. Deuses e seres mitológicos. Quais deuses e criaturas sobrenaturais são adoradas ou temidas? Detalhe suas origens, poderes, influências sobre o mundo. Mitos e lendas. Histórias que explicam a origem do mundo, fenômenos naturais e tradições culturais. Religiões e cultos. Como as diferentes religiões influenciam a sociedade e a política? Há uma religião dominante ou várias que coexistem? Terceiro elemento, tradições e feriados. Rituais e cerimônias. Quais são os rituais mais importantes? Casamentos, funerais, iniciações. Feriados e festivais. Quais eventos são celebrados? Como são comemorados? Festivais podem reforçar a identidade cultural e oferecer momentos de união ou tensão entre diferentes grupos. 4. Desenvolvendo a cultura e a sociedade. A cultura e a sociedade do seu universo de fantasia são fundamentais para criar um mundo vibrante e crível. Considere os seguintes aspectos. Aspecto número 1. Estrutura social. Classes sociais. Como a sociedade é estratificada? Aristocracia, classe média, plebeus. Papéis de gênero. Como os papéis de gênero são definidos? Existe igualdade ou discriminação? Como essas normas influenciam a vida cotidiana? Grupos étnicos e tribos. Quais são os principais grupos étnicos? Quais são as suas características culturais únicas? Detalhe suas tradições, roupas, culinária e crenças. Segundo aspecto, economia. Sistemas econômicos, comércio, moeda, escambo. Como a economia funciona? Comércio e mercados. Quais são os principais produtos e mercadorias? Onde estão localizados os mercados? Considere a importância de rotas comerciais e economias locais. Tecnologia e artesanato.
Quais são as tecnologias disponíveis? Que tipo de artesanatos são valorizados? Terceiro aspecto, política. Governos e regimes. Monarquia, democracia, teocracia. Qual é o sistema de governo? Liderança e poder. Quem está no poder? Como o poder é adquirido e mantido? Quem são os principais conselheiros e opositores? Leis e justiça. Quais são as leis principais? Como a justiça é aplicada? A justiça pode ser uniforme ou variar entre diferentes regiões ou culturas. 5. Desenvolvendo a magia e o sobrenatural. A magia é um elemento crucial em muitos universos de fantasia. Considere os seguintes aspectos. Aspecto número 1. Sistemas de magia. Fontes de magia. De onde vem a magia? Forças naturais, artefatos, divindades? Regras da magia. Quais são as limitações e os custos do uso da magia? Tipos de magia. Elemental, curativa, necromancia. Quais tipos de magia existem? Como as diferentes culturas percebem e utilizam a magia? Segundo aspecto. Praticantes de magia, magos e feiticeiros. Quem pode usar magia? Como eles são treinados? Existem escolas ou aprendizados individuais? Organizações mágicas, guildas, academias, ordens. Existem grupos organizados de praticantes de magia? Como essas organizações influenciam a política e a sociedade? Reputação e status. Como os praticantes de magia são vistos pela sociedade? São respeitados, temidos ou perseguidos? Terceiro aspecto. Criaturas mágicas e sobrenaturais. Bestas mágicas, dragões, unicórnios, fênix. Quais criaturas mágicas habitam o mundo? Seres sobrenaturais, espíritos, demônios, anjos. Quais seres sobrenaturais existem? Interações com humanos. Como essas criaturas e seres interagem com humanos? São aliados, inimigos ou indiferentes? 6. Desenvolvendo a tecnologia e a ciência. Mesmo em um mundo de fantasia, a tecnologia e a ciência podem desempenhar papéis importantes. Considere os seguintes aspectos. Aspecto número 1. Nível tecnológico. Tecnologia básica, ferramentas, armas, transporte. Qual é o nível geral de tecnologia? Considere como os diferentes níveis de tecnologia afetam a vida diária e as capacidades militares. Invenções e avanços. Quais são as invenções mais notáveis? Quem as criou? Influência e magia. Como a magia influencia a tecnologia? Existe uma integração entre os dois? Segundo aspecto. Ciência e conhecimento. Áreas de estudo. Quais ciências são estudadas? Medicina, astronomia, alquimia. Instituições de conhecimento. Bibliotecas, universidades, laboratórios, onde o conhecimento é preservado e expandido. Relação com a magia. Como a ciência e a magia coexistem? Existe um conflito ou cooperação entre elas? 7. Desenvolvendo personagens e facções. Os personagens e facções são os motores da sua história. Eles trazem seu universo à vida e dirigem a trama. Considere os seguintes aspectos. Aspecto número 1. Protagonistas e antagonistas. História de fundo. Qual é a origem dos personagens principais? O que os motiva? Objetivos e conflitos. Quais são os seus objetivos? Quais conflitos eles enfrentam? Desenvolvimento e arco. Como os personagens mudam ao longo da história? A evolução dos personagens deve ser lógica e motivada por eventos da trama. Segundo aspecto. Facções e grupos. Organizações e guildas. Quais são as principais facções? Guildas de magos, exércitos, clãs. É importante detalhar suas estruturas internas, seus líderes e membros notáveis. Essas facções podem ter seus próprios objetivos que podem se alinhar ou entrar em conflito com os protagonistas e antagonistas. Motivações e objetivos. O que essas facções querem alcançar? Como seus objetivos entram em conflito? Por exemplo, uma guilda de magos pode querer manter o monopólio de conhecimento mágico, enquanto o grupo rebelde pode lutar por uma distribuição mais equitativa do poder mágico. Hierarquia e estrutura. Como essas facções são organizadas? Quem são seus líderes? Existem conselhos e hierarquias militares ou lideranças religiosas? Detalhar a estrutura pode ajudar a criar uma dinâmica de poder mais rica e complexa. Terceiro aspecto. Relações entre personagens. Alianças e rivalidades. Quais alianças e rivalidades existem entre os personagens e as facções? Detalhe as razões históricas e pessoais por trás dessas relações. Uma aliança pode ser baseada em interesses comuns, enquanto uma rivalidade pode surgir de uma antiga traição. História de interações. Como os personagens e facções interagiam no passado? Essas interações passadas podem influenciar muito as atitudes e ações atuais dos personagens. Por exemplo, uma trégua temporária entre facções pode estar sempre em risco de ser quebrada devido às desconfianças históricas. Impacto na trama. Como essas relações impulsionam a história? As alianças e rivalidades devem ter consequências claras na evolução da trama, gerando tensão e conflito que mantém o interesse do leitor. 8. Desenvolvendo a trama e os temas. A trama e os temas são o coração da sua história. Eles mantêm os leitores envolvidos e dão significado ao seu universo. Considere os seguintes aspectos. Aspecto número 1. Arcos de trama. Trama principal. Qual é a principal linha narrativa da sua história? Esta é a espinha dorsal que sustentará todo o enredo. Por exemplo, a jornada de um jovem herói para derrotar um tirano pode ser a trama principal.
Subtramas. Quais são as subtramas que enriquecem a narrativa principal? Subtramas podem incluir romances, missões paralelas ou intrigas políticas que aprofundam o universo e desenvolvem os personagens secundários. Conflitos e resoluções. Quais são os principais conflitos? Como eles são resolvidos? Conflitos podem ser tanto internos, dilemas morais, quanto externos, batalhas, disputas políticas. As resoluções devem ser satisfatórias e lógicas, dentro do contexto do universo que você criou. Segundo aspecto, temas centrais, mensagens e moral. Quais são os temas centrais que você deseja explorar? Coragem, sacrifício, redenção? Pense em como esses temas são refletidos nos arcos dos personagens e nos eventos da trama. Reflexão do universo. Como os temas são refletidos no universo que você criou? Por exemplo, um tema de opressão pode ser explorado através de um governo tirânico e uma resistência clandestina. Impacto nos personagens. Como os temas afetam o desenvolvimento dos personagens? Os temas devem estar interligados com os arcos de desenvolvimento dos personagens, influenciando suas decisões e evoluções ao longo da história. 9. Exercícios práticos. Para ajudar a consolidar os conceitos discutidos, vamos explorar alguns exercícios práticos. Primeiro exercício: criação de uma biografia de personagem. Escolha um personagem que você está desenvolvendo e escreva uma biografia detalhada. Inclua nome completo, idade, história de vida, infância, educação, eventos marcantes, aparência física, uma descrição detalhada, personalidade, traços, pontos fortes e fracos, motivações e medos, o que move o personagem, quais são seus maiores medos, e relacionamentos importantes como amigos, familiares, mentores, rivais. Segundo, crie um mapa do universo. Desenhe um mapa do seu universo de fantasia, incluindo as principais regiões geográficas, montanhas, florestas, rios, localização das cidades e vilas, distribua conforme a geografia, fronteiras e territórios, delimite as áreas controladas por diferentes facções. Terceiro, criação de uma facção. Desenvolva uma facção completa. Inclua nome e símbolo, história de origem, liderança e estrutura, objetivos e motivações, relação com outras facções. 10. Análise de obras de fantasia. Estude obras de fantasia bem-sucedidas para entender como outros autores criaram seus universos. Considere análise de O Senhor dos Anéis, geografia e mapas, como Tolkien usou a geografia para enriquecer a história. História e mitologia, como a mitologia influencia os eventos atuais da trama. Cultura e sociedade, como diferentes culturas e sociedades são representadas. Análise de Harry Potter, magia e sobrenatural, como J.K. Rowling desenvolveu o sistema de magia. Personagens e facções, quais são as principais facções e como elas interagem. Trama e temas, quais são os temas centrais e como eles são explorados ao longo da série. 11. Desenvolvimento contínuo. A criação de um universo de fantasia é um processo contínuo. Considere os seguintes pontos para continuar aprimorando o seu mundo. Revisão e refinamento. Feedback de leitores. Busque feedback de leitores beta e revise com base nas suas opiniões. Coerência e consistência. Revise para garantir que todos os elementos do seu universo sejam coerentes e consistentes. Segundo, expansão do universo. Contos e histórias paralelas. Escreva contos ou novelas que exploram diferentes aspectos do seu universo. Mapas e ilustrações. Crie mapas detalhados e ilustrações para ajudar os leitores a visualizar seu mundo. Terceiro, manutenção da documentação. Enciclopédia do universo. Mantenha uma enciclopédia ou banco de dados com todas as informações sobre o seu universo. Atualização constante. Atualize continuamente sua documentação conforme novos elementos são adicionados à história. Criar um universo de fantasia para o seu livro é um processo detalhado e complexo, mas extremamente recompensador. Ao considerar todos esses elementos, da premissa e geografia à magia, tecnologia, personagens e temas, você pode criar um mundo rico e envolvente que cative seus leitores. Lembre-se de que a coerência e a profundidade são essenciais. Cada detalhe deve contribuir para a construção de um universo coeso e crível. Com prática e dedicação, você pode criar um universo de fantasia que não apenas entretém, mas também ressoa profundamente com seus leitores. Obrigada pela sua atenção e boa escrita!